O SIG de hoje tem um tema importante, talvez um dos mais discutidos quando a gente fala de ensino odontológico, que é o problema da gente não se formar professor e acabar virando professor de odontologia. Essa discussão eu já vi acontecer no Brasil, já vi acontecer nos Estados Unidos, já vi acontecer na Europa, em diversos países. É sempre a mesma história. E as dificuldades são as mesmas, né? Muda o país, muda só o recurso que a gente tem, as coisas que a gente pode fazer, mas muitas vezes a gente fica repetindo as coisas que a gente viu nossos professores fazendo, às vezes nem as coisas que eram as mais certas, mas que a gente gostou mais ou que a gente teve mais facilidade para fazer. E no ano passado tive a oportunidade de conhecer a disciplina do professor Francisco e do professor Vinícius. Achei muito interessante, não é todo curso de pós-graduação que tem uma disciplina dessa. Às vezes a gente até tem uma disciplina de docência, mas às vezes é para ensinar a usar algum recurso ou alguma coisa, não para discutir esse tipo de assunto. E eu conversando com a professora Andresa, o que a gente poderia chamar para esse ano? Tá bom, para essa educação odontológica, por que não chamar o professor Vinícius e o professor Francisco? Bastante experiência, já estão aí professores associados da Federal do Rio Grande do Sul. O professor Francisco veio da Unicamp, que nem eu. Antes era de Minas, né, Francisco? É do Rio Grande do Sul mesmo. Rio Grande do Sul também? Vinícius, uma grande formação lá no Rio Grande do Sul. É responsável pela Teleodonto lá também. O manual de vocês aí de Teleodonto a gente usa na nossa Teleodonto aqui também, é o nosso guia para trabalhar. Então, vem muita coisa boa daí. Espero muito de vocês aqui hoje, sem pressão. Sejam bem-vindos, o papo é de vocês, fiquem à vontade. Boa apresentação. Obrigado, Marco. Obrigado, Marco. Então, bom, Vinícius, vamos iniciar cumprimentando, né, os presentes que estão aqui conosco. É uma satisfação ter recebido o convite, né, do professor Marco e dos demais colegas, e para dividir esse momento aqui contigo. Tenho a satisfação de trabalhar com o Vinícius na Universidade Federal do Rio Grande do Sul há um bom tempo, né, Vinícius? Então, acredito que vai ser um momento importante para que a gente possa conversar com você sobre formação em docência na pós-graduação. Vinícius, por favor, né, fique... Legal, boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui participando. Eu recebi esse convite por intermédio do Marco, que a gente se aproximou um pouquinho mais no momento que convidou ele para participar dessa disciplina da qual a gente vai falar um pouco hoje aqui. Eu não sei como é que o Francisco se enxerga, mas eu me enxergo muito mais como um entusiasta do que alguém que tem, assim, efetivamente uma grande experiência na área. A gente gosta muito do assunto. Vou falar um pouco mais disso depois, quando chegar na parte da disciplina, né? Como é que a gente chegou na disciplina, né? Como é que as coisas foram enrolando aqui. Mas, então, dando ponto de partida, queria cumprimentar a todos, dizer que a nossa ideia é propor uma conversa e um compartilhamento de experiência, muito mais do que dar uma aula sobre o assunto, até porque imagino que as dificuldades que a gente enfrenta aqui devam ser parecidas com as de vocês em outras partes do Brasil. Perfeito, então eu e o Vinícius vamos fazer uma conversa. Caso vocês tenham dúvidas e perguntas, por favor, se manifestem no chat que nós vamos abordando ou durante essa conversa. Então, quando o Marco nos trouxe esse desafio para conversar sobre a formação do docente para o exercício, né, desse papel no ensino superior, confesso que é um desafio grande, porque a gente tem trabalhado com essa perspectiva, nesse processo de formação de colegas que já são cirurgiões dentistas ou colegas de outras áreas para atuarem como docentes nas instituições de ensino, especialmente instituições de ensino superior. Claro, né, Vinícius, que vale a gente recordar que esse propósito da universidade e que vem junto com a estruturação da pós-graduação no Brasil, entende que o ambiente universitário é o local de elaboração de novos conhecimentos e também um local para que essa transmissão, esse compartilhamento de conhecimentos ocorra. Isso não é de hoje, né, um ponto novo, vem desde a década de 60 do século passado, né, quando se iniciou o marco da pós-graduação no Brasil, depois a regulamentação dos programas de pós-graduação, e segue nos planos nacionais da pós-graduação. A gente tem essa definição e esses eixos que norteiam o plano nacional da pós-graduação,
que foi proposto para o período de 2011 a 2020, agora está, né, na elaboração do Plano Nacional de Pós-Graduação de 2021 para 2030. E dentro desses eixos, lá no 5º eixo do plano, a gente fica muito bem definido que a pós-graduação é o local de formação do docente para o ensino superior, e ele traz também a importância da pós-graduação, do mestrado, do doutorado, como um local de formação e de perspectivas de atuação do docente, também no ensino básico, no ensino fundamental e médio. Tradicionalmente, o Marco comentou com vocês de forma bastante breve que o nosso fazer como docentes, ele reflete as nossas experiências, as experiências prévias. Isso é um conceito bastante arraigado entre os profissionais, entre os docentes, e para ser professor, a gente deveria saber fazer bem o nosso trabalho como cirurgiões dentistas, e a partir disso a gente ensinaria, porque nós teríamos vocação. Então, ter vocação e ter um dom para a docência seria importante. E a gente sabe que não é apenas isso, é muito mais. A formação para a docência exige um preparo do profissional, do professor, e deve ser encarado como uma profissão e não apenas como um dom e como uma vocação. Então, é um trabalho árduo, né, que a gente desenvolve no nosso dia a dia, tanto a nível de graduação quanto a pós-graduação. Então, a formação do professor para a docência em nível superior, ela vem com a estruturação da pós-graduação no Brasil. Ela é prevista nas leis de diretrizes e bases de 1996, ela é revista na sua atualização em 2017. Lá dentro das leis de diretrizes e bases, onde a gente precisa se preparar para a docência. O que é se preparar para a docência? O que é atuar em docência? Então, eu tive a oportunidade, né, de acompanhar o desenvolvimento da dissertação de mestrado da nossa colega, a Thalia Tessaro Torresan, no programa de pós-graduação em odontologia. A Thalia está aqui conosco, né? A Thalia foi aluna do mestrado do programa de pós-graduação em odontologia na URGS. Eu tive a oportunidade de orientá-la e trabalhar junto com o professor Vinícius e com demais colegas, né? Então, Thalia, se eu estiver fazendo algum comentário que não estiver correto, né, do teu trabalho, por favor, fique à vontade para se manifestar e contribuir, né? Seja bem-vinda, é muito bom ter a tua presença aqui conosco. Então, a Thalia, na sua dissertação, fez um trabalho um tanto quanto que desafiador, porque ela avaliou a perspectiva dos docentes, dos coordenadores de pós-graduação e dos estudantes quanto à implementação de atividades formativas para ensino, pesquisa e extensão e também gestão nas universidades brasileiras, nos programas de pós-graduação. Então, nós tivemos diferentes participantes, tivemos um grupo de participantes coordenadores, outros docentes e um outro grupo de alunos de mestrado e doutorado. Nós questionamos a eles, dentro de um questionário elaborado para esse fim, e coletamos dados relacionados as experiências que os programas de pós-graduação relatavam em seus sítios eletrônicos. Então, claro que esse é um trabalho mais completo, eu destaco alguns pontos importantes para que a gente traga essa discussão, mas nós conseguimos observar, e a Thalia conseguiu observar que, em média, se tinha pelo menos uma disciplina que abordava os tópicos e os aspectos de docência, tanto nos mestrados, e quanto nos mestrados acadêmicos, quanto nos mestrados profissionais. E o estágio de docência, ele é um momento importante desse processo de formação. Tanto que em alguns cursos tinha mais de uma possibilidade de estágio em docência. Então, são dois pontos interessantes. Os programas de pós-graduação têm oportunidades para se discutir esse processo de formação. Nós não tínhamos acesso aos planos de ensino para verificar quais eram as características desse processo de formação, mas é interessante perceber que há, sim, espaços para que essa discussão aconteça. Como essa discussão é feita, a gente precisa explorar mais e analisar esses dados. Mas o estágio docente ainda é um ponto importante de formação para esses profissionais. Então, lembrando um pouco daquele conceito de aprendizado e de transferência orientador e orientado em relação à sua experiência em docência.
Depois nós também questionamos os coordenadores, professores e alunos o quanto que as atividades que eram desenvolvidas nos programas de pós-graduação favoreciam a atuação dos alunos em diversos aspectos, como o ensino de graduação e pós-graduação, extensão, e hoje nós temos uma inserção maior de inserção na universidade, em questão de gestão e pesquisa. Todos os scores que eram atribuídos, os scores que nós utilizamos foram scores de 1 a 10, sendo 1 menor importância e 10 maior importância, e todos eles são unânimes ao dizer que a pesquisa é aquela atividade que é mais favorecida nos programas de pós-graduação. Mas depois da pesquisa surgem, então, as atividades de ensino, com scores bastante altos também, próximos a 9 e 8. Então, a possibilidade dessa discussão é importante. E os colegas, os pós-graduandos que estavam tanto no mestrado quanto no doutorado, indicaram que a realização de atividades como iniciação científica e monitorias contribuíam para a escolha quanto à sua formação em docência. Então, claro que nós devemos observar e discutir quais são as habilidades e quais são as competências que o pós-graduando deve desenvolver ao longo desse curso e quais são as bases e fundamentos que devem ser acessados e que devem ser abordados também nos programas de pós-graduação. Então, Vinícius, não sei se queres comentar um pouquinho sobre a nossa experiência que nós tivemos na pós-graduação. Vamos lá, legal. Eu e o Francisco, né, temos um interesse bastante grande não só com estratégias de ensino alternativas, em aprimorar o nosso fazer como professor, mas também do ponto de vista de pesquisa, né? Por isso que já trouxe aí uma dissertação que eu colaborei com o desenvolvimento, mas orientada por ele, desenvolvida pela Thalia. Então, a gente começou por caminhos diferentes. O Francisco já tinha de início um interesse muito voltado à pesquisa. Eu acabei tomando contato mais com isso em função das minhas atividades no Telesaúde do Rio Grande do Sul, quando eu comecei lá em 2009 a desenvolver um curso de educação à distância. E naquele momento, de uma maneira muito precária, aos olhos de hoje, utilizando arquivos de PowerPoint com narração de áudio em cima, algo que hoje não se admite mais como uma estratégia que tem boa aceitação. E aí, por caminhos diferentes, a gente acabou se encontrando pelo interesse na pesquisa. Em determinado momento, o programa de pós-graduação nos perguntou se a gente teria interesse, a gente demonstrou interesse, e houve uma convergência de ideias no sentido de desenvolver uma linha de pesquisa, criar uma linha de pesquisa em educação no nosso programa. E a gente achou que, não só por conta do que eu estava começando, e Francisco também, mas outros colegas também se aventurando na parte de educação, ensino, e aí surgiu a linha de pesquisa. Acho que o Francisco fez a redação da ideia da linha, do conceito, do que se pretendia com essa linha de pesquisa, e um tempo depois, não muito tempo depois, chegou o seguinte convite: já que vocês resolveram fazer a linha de pesquisa, a gente gostaria que vocês assumissem a disciplina de seminagem didática. Então, é aquela coisa do já que, né? Já que tu fez isso, tu vai fazer aquilo também, né? E a gente, então, recebeu de presente a disciplina, e a primeira reação é muito interessante, né? Olhar da perspectiva de hoje, né? Porque eu pensei, mas vem cá, a gente não tem formação em pedagogia, a gente não tem formação específica nisso, né? Cada um de nós foi se desenvolvendo por caminhos muito individuais, particulares. É claro que todos nós, quando decidimos seguir a carreira docente, a gente sonha em ser um grande professor que consiga deixar lembranças boas nos alunos, que tenha proporcionado aprendizado efetivo, tudo isso, mas não existe um manual para isso, né? Então, a gente, naquele momento, recebeu esse desafio e pensou, e agora? Como é que a gente faz? E daí a gente estruturou uma primeira versão da disciplina, que depois eu vou mostrar ali das edições que a gente fez, e muito se norteando por uma disciplina como a gente gostaria de fazer. E o que acontece? A gente percebe muitas vezes que não existe um alinhamento entre a forma como a gente ensina, as estratégias e abordagem que a gente faz em sala de aula, com a forma como a gente vai exigir esse conhecimento depois dos alunos num processo avaliativo,
Isso também não está alinhado com as necessidades reais de vida profissional depois. Então, parece que é tudo meio um boneco meio desencontrado, as peças. Então, a gente tinha essa preocupação e tentou, né, se propôs ao desafio de tentar montar uma disciplina que tentasse alinhar esses pontos. Um pouco disso que eu estou falando, a gente colocou no papel em um editorial que foi publicado na revista da Beno. Vou colocar o link aqui no chat, se você tiver interesse depois de dar uma lida e trocar uma ideia com a gente está à disposição. Então, assim que a gente chegou na disciplina, vou falar especificamente depois dela, mas não sei se é na sequência, agora já está. Já é? Então, como é que a gente montou esse cronograma? Acho que pode passar, não consigo passar aqui, Francisco. Deixa eu só aumentar um pouquinho para mim aqui. Então, a gente montou e tinha assim, não, a disciplina se chama seminagem didática. Então, de alguma forma, a gente vai ter que propor atividades de aprendizagem ativas, os alunos vão ter que, né, se movimentar. E isso também já é, por si só, um grande desafio. A gente vê algumas críticas ou autocríticas que a gente se faz como academia e que elas perduram desde o momento que eu fiz o mestrado lá, já, provavelmente antes disso já, mas lá em 2001, quando eu fiz mestrado, a gente já criticava ou considerava as limitações da aula expositiva, né, tradicional, que deixava o aluno numa posição passiva, né, e aquela coisa de tábula rasa, como se, né, não houvesse nada ali a ser explorado, a gente teria que construir do nada um conhecimento e a ilusão de transferência de conhecimento do professor, detentor absoluto do saber, para o aluno ali que está só para receber. Então, a gente tentou montar a estrutura da disciplina que, ao mesmo tempo, entregasse, disponibilizasse informação e motivasse esses alunos, trouxesse experiência de diferentes colegas que se desenvolveram em diferentes campos da questão da pedagogia e da didática. E lá no final, então, a gente propôs que os alunos fizessem apresentações que, inclusive, incorporassem esses conceitos que foram discutidos ao longo da primeira parte, primeiro bloco da disciplina, que é mais teórico. Então, o que a gente teve? No primeiro dia, a apresentação da disciplina, a distribuição dos assuntos dos seminários. Depois, a gente trouxe a professora Thais Feldes, que é a nossa colega da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que tem uma atuação bastante interessante nas redes, no YouTube. Ela desenvolveu, produziu há mais tempo um canal do YouTube, onde explicava alguns procedimentos comuns do dia a dia de clínica odontológica. Então, ela tinha uma circulação muito boa, uma visibilidade muito boa. Então, a gente convidou ela para falar a respeito das gerações e como as diferentes gerações, suas características interferem na maneira como a gente vai se comunicar com os diferentes públicos. Então, isso é algo bem importante, deve ser considerado. A gente, vamos falar sobre isso. Depois, a Camila, que foi também orientada pelo Francisco, foi falar um pouco a respeito da estruturação dos currículos de graduação, que é algo importante no que diz respeito à atuação como professor. Depois, a formação pedagógica e docência, com a professora Maria Flávia e a professora Gislane, e até depois viraram clientes frequentes da disciplina e participaram de outras edições também. Nessa edição aqui em particular, a gente não teve a participação do Marco, ele veio numa edição mais recente da disciplina. Então, assim, a gente foi abordando diferentes aspectos, inclusive a incorporação da tecnologia como uma ferramenta para auxiliar também o ensino. E também a utilização de redes, né, que o Rafael Moraes falou a respeito disso, que é algo também que a gente não pode fechar os olhos hoje, né, tá um potencial muito grande de exploração para as questões de ensino. A gente vai hoje ver colegas no Instagram, né, que é a plataforma talvez hoje mais difundida, utilizando muito também esses meios. E mais adiante de comunicação e docência, porque o que acontece? Com professores, a gente acaba sendo exigidos muito mais do que essa questão do dom específico e técnico em relação aos procedimentos odontológicos. A gente tem que ter um saber ou competência como um técnico, a gente também tem que ter competências relacionadas à atuação de professor, independentemente da área. A gente vai ter também que incorporar ao longo da trajetória, pelo menos assim se espera, soft skills, saber lidar com gente, saber como dar feedback, né, saber como entender um processo de avaliação, entender o desenvolvimento do aluno ao longo de uma disciplina. Tudo isso não é fácil, né? Tudo isso tem que estar acontecendo mais ou menos simultaneamente quando a gente está lá, né, nesse papel de professor.
E aí depois, especificamente na parte dos seminários, a gente distribuiu diferentes temas, falou de sala de aula invertida, instrução por pares, aprendizado baseado em problema, sistemas de resposta à audiência, que até depois na edição que o Marco participou, ele utilizou. Né? Isso é uma forma de estimular também o público e trazer eles para dentro para trazer para o palco, né, do processo de ensino-aprendizagem. Então, tudo isso foi sendo abordado nessas disciplinas, nas apresentações, onde a cada semana eles tinham que trazer as dificuldades, aspectos positivos, negativos de cada uma dessas estratégias, dos assuntos abordados, e fazer uma avaliação crítica depois de como isso poderia ser aplicado num ambiente de ensino. Então, assim, a gente foi desenvolvendo a disciplina, acho que ao longo de umas 3 ou 4 edições a gente já teve, com diferentes colegas nos auxiliando nesse sentido. Uma coisa que a gente fez e achou importante, né, até como parte desses princípios que eu coloquei na estruturação do nosso cronograma, é uma avaliação aplicada no início do semestre, no início da disciplina, para conhecer um pouco mais o nosso público. O que a gente pôde ver aqui? Um público, né, a disciplina sendo cursada por colegas bastante jovens, a maior parte deles sem experiência prévia com um professor. A gente vê ali, né, o verdinho indicando que eles não tiveram experiência com professor em curso de graduação, também em curso técnico, e bem como especialização ou atualização. Então, pouca experiência docente, como também havia acontecido com a gente lá atrás, quando a gente cursou o pós-graduação. Em relação à capacitação com assuntos, né, talvez um curso mais pontual, também nenhum tipo de contato. Então, ao mesmo tempo que a gente reconhece a necessidade de estar se instrumentalizando para isso, não é algo talvez que a gente busque com tanta naturalidade, né, como poderia se esperar. Pode avançar, Francisco? Aqui, já também no início da disciplina, no momento que tiveram contato com esse cronograma que eu mostrei para vocês, a gente perguntou o que eles entendiam que seria interessante, o que chamaria mais atenção. A gente vê ainda alguns pontos que até estão mais em voga nesse momento, ou ainda estão em voga, como a curricularização das atividades de extensão, que é a última barra desse gráfico, despertando pouco interesse entre os participantes da disciplina, e outros assuntos com bastante aceitação, informação pedagógica e docência, comunicação e docência, as dificuldades que eles percebiam, certamente são os motivadores para ter um maior interesse em alguns tópicos como esses que eu estou colocando. Ele também práticas pedagógicas em ambiente virtual, né, que é uma necessidade que surgiu e veio muito mais forte nos últimos anos em função da pandemia. Vinícius, posso fazer um comentário? Claro, quando tu quiser. Essas eram as expectativas, né? Isso. Quando a gente conversa com os alunos posteriormente à disciplina, a gente faz essa análise para que a gente possa aperfeiçoar também a disciplina, eles se surpreendem com a importância de temas que eles não consideravam relevantes inicialmente. E tem a percepção do quanto é necessário o aperfeiçoamento e a formação em docência durante a pós-graduação e também depois da pós-graduação. Então, às vezes, essas barras elas se invertem, porque muitas vezes há um desconhecimento dos alunos quanto às especificidades desse tema e quanto isso vai impactar na sua prática profissional. Perfeito, Francisco. Isso é bem importante, é bem interessante, que às vezes o teu desconhecimento em relação a determinado assunto é tão grande que tu nem percebe que tu precisa daquilo, né? E isso a gente percebe, vai aparecer, acho que mais para o final dessa parte da apresentação, onde a gente pede para eles um feedback, não precisa passar, depois a gente chega lá, que é o feedback deles em relação a os tópicos que foram abordados na disciplina. De maneira genérica, eles colocam que acharam que foram coerentes com o objetivo da disciplina. Né? Agora pode avançar. Isso. Então, uma das questões que a gente pediu para eles também nesse início da disciplina seria a identificação ou a percepção deles em relação aos desafios, quais eram as perspectivas deles no papel de aluno, quais seriam os grandes desafios na questão do ensino. Então, eles pensam que, enquanto alunos, é difícil pensar a transferência do aprendizado para a prática, que um pouco o reforço que eu tinha dito, né, aquilo que a gente aborda em aulas não é tão alinhado com a necessidade do momento de atuação mesmo como dentistas.
falar em público para bastante colegas, né, um número grande, bastantes, né, colegas seria, então um número grande de colegas, manter o foco em aula, atividades que excedem o tempo de 1h30, que até hoje a gente já entende que talvez não seja também o ideal a gente ter um período tão grande, né, que a gente acaba tendo uma carga cognitiva bastante grande e naturalmente a atenção se vai. Desafios do ensino à distância e interpretação de artigos científicos, tudo na perspectiva de alunos se colocando como alunos sem dificuldades que eles perceberiam. E aí eles colocaram ainda, né, que uma fala transcrita, às vezes vários caminhos podem levar ao mesmo resultado, e aí daqui a pouco não existe uma coerência entre que o professor acha que é a melhor maneira e que o aluno entende que é a melhor maneira de receber aquela informação. Então, são situações que a gente tem que estar atento, né, de tentar, no fim das contas, a gente tem que achar o meio do caminho entre o que a gente está disposto, o que a gente está capacitado, treinado a fazer, e a maneira como o aluno também vai receber melhor essa maneira de colocar. Pode passar, Francisco? Então, os desafios se colocando no papel de professor, transmitir o conteúdo com clareza e didática, manter a atenção do aluno. Então, notem que a atenção ela é um problema dos dois lados, tanto eu como aluno ou como professor, isso é algo que um fantasminha que fica ali na nossa cabeça, né? Estimular a participação, e eu concordo, né? Eu também percebo essa dificuldade e não tenho hoje uma percepção clara de um caminho para contornar isso. Eu acho que não é uma ciência exata, às vezes é uma questão do assunto, da abordagem, até do momento da turma, né? Para a gente é clássico, e o Francisco deve também passar por essa experiência. Se existe na semana uma prova de outra disciplina, esquece. Pode até tirar a laranja para cima lá na frente, que tu não vai conseguir captar a atenção dos alunos. Então, a transição para o ensino remoto, de novo, apareceu dos dois lados, né? A educação à distância como um desafio, um obstáculo a ser enfrentado, e atender diferentes tipos de alunos, né? Estabelecer essa conexão. Então, a conexão apareceu em mais de um momento que a gente conversou com eles como uma barreira, e aí volta de novo até para a questão geracional que eu tinha comentado com vocês lá na nossa estruturação do conteúdo, né? Pode passar, Francisco? Então, aqui uma parte mais objetiva, especificamente entre os métodos alternativos de ensino, que foram tópico dos seminários, e aqui a percepção deles com relação ao potencial de cada um desses métodos. A gente percebe que em relação até ali que bate na questão da atenção, né, e a captação desse aluno e trazer ele para dentro, o que torna a aula mais divertida na percepção deles, são sistemas de resposta à audiência. Esses que muitos de nós utilizam, ou quase todos utilizam hoje em dia, como Kahoot, Mentimeter ou Mentimeter, Socrative e outros. Então, a percepção deles em geral, então, que seria algo que torna mais divertido do que a sala de aula invertida, aprendizado baseado em problemas e peer instruction. Em relação a engajamento, a gente percebe uma preferência, uma percepção de resultados mais expressivos. Eu fiquei em dúvida com essa minha indicação de ler, sabe, Francisco, que o B ele tá, na mediana está menor, mas eu peguei a tabela que eu tinha feito há mais tempo, mas supostamente, então, aqui a instrução por pares teria um impacto maior do ponto de vista de engajamento. Eu acho, né, particularmente, que dessas formas alternativas é o mais difícil de conduzir, seria a instrução por pares. Eu não utilizei muito até hoje ainda. Em relação à utilidade do método para produzir conhecimento, a gente vê que todos eles têm uma boa avaliação dos alunos. E, direcionando para a questão da utilização do método como docente, uma preferência, de novo, pelos sistemas de resposta à audiência. Que também não é algo tão simples. A gente tem que ter cancha, tem que ter também uma colaboração dos alunos, senão também não funciona. Pode passar, Francisco? Só um comentário, né, Vinícius? Claro. Embora se tenha diferença entre eles, uma diferença estatística, todos os scores que nós constatamos, e a partir da conversa com os alunos, métodos que permitem uma participação maior, uma colaboração maior, têm um score elevado de aceitação, porque notas 8, 9, 10 são notas bastante elevadas, né? Dentro, então, a gente tem mais dificuldades ou menos facilidades com alguns métodos, mas mesmo assim eles são bastante interessantes, né? Que eu só não comentei que a gente utilizou uma escala Likert de 1 a 10, né? Só para vocês conseguirem se situar. E uma coisa que é interessante, Francisco e colegas, é que assim,
não é só questão do método em si. Para mim, é fundamental a entrega dos alunos, né? Se os alunos não estão dispostos, são muito pensamento fixo em cima da aula convencional, a expositiva, pode vir uma avaliação negativa de que até usar seminário é o professor que não quer dar aula, ou ele está transferindo o papel dele de professor, muito embora a gente saiba que conduzir um seminário, utilizar essas abordagens alternativas, é tanto quanto, tão difícil quanto a aula convencional, ou até pior, né? Porque a aula convencional a gente vai lá e faz a nossa apresentação, que já está treinada, né? Já está saindo no automático, enquanto a gente motivar e mediar, acaba sendo muito difícil, né, nessas situações. Então, aqui bem alinhando com o que a gente tinha colocado antes, né, um pareamento entre o cronograma e a avaliação deles ao final da disciplina, a gente vê aqui um percentual de concordo fortemente e concordo em relação aos temas, que foi altíssimo para todos os temas colocados lá, né? Todas as situações aqui de avaliação a disciplina tem uma avaliação positiva, recomendariam para colegas, o conteúdo proposto pela disciplina foi abordado de forma efetiva, as questões colocadas durante as aulas estimularam o interesse do assunto, até respondendo um pouco o que o Marco colocou ali. Eu acho que o professor tem que estar muito atento e é muito desafiador a gente acertar, às vezes, o timing de fazer uma interrupção e propor uma interação, né? De que forma fazer isso, que tipo de pergunta, eu faço uma pergunta mais aberta, ou se eu já direciono um pouco para aquilo que eu imagino que vai ser um dos 2, 3 pontos colocados. Aqui, de novo, né, em relação ao alinhamento dos tópicos abordados com os objetivos da disciplina, também foi ok. Então, a gente tem uma avaliação bem positiva dos alunos. É claro que a gente tem aquele viés, né, de responder o que o entrevistador já está mais ou menos pensando previamente, né? São alunos, podem se sentir um pouco pressionados, mas mesmo no contato direto com eles, a sensação do contato olho no olho foi de que a gente conseguiu alcançar o objetivo, né? E algo que foi realmente muito desafiador, que a gente mesmo talvez não tenha tido a oportunidade durante o mestrado, doutorado, de fazer uma disciplina que atendesse às nossas expectativas no sentido de dar uma formação mais direcionada para o ensino, né? Para a atuação como professor. Pode passar, Francisco? Não sei, acho que esse era o último. Isso. O que eu acho interessante destacar aqui a todos é que ao final da disciplina os alunos tinham impressões positivas ou pelo menos se sentiam estimulados a continuar a buscar informações sobre o tópico e que essas informações ou esses conceitos, essa atualização seria importante para a sua prática docente. Isso é um ponto de motivação, eu acho, né? Porque o aluno que está em processo de formação docente, e essa formação é contínua, ele vê que já no início da sua carreira é importante, é importante e é aplicado na sua prática esses conceitos relacionados à formação docente, aos conceitos relacionados à formação docente. Uma coisa que Desculpa, Francisco. Não, era isso. E algo que é bem interessante, que a gente tentou deixar como mensagem da disciplina, é assim, esses conhecimentos, esses assuntos não se esgotam aqui, que é bem o que você está dizendo. O conhecimento é muito dinâmico, né? Ainda mais hoje, né? Com a era da informação, assim, é tudo muito dinâmico. A gente meio que planta uma semente com essa disciplina, falou ali, não tem como não ser superficial, abordando tantos tópicos diferentes, mas assim, vocês querem se aprofundar, é autodidata, vai por conta. Foi importante a gente ter essa disciplina para eles abrirem a cabeça e dizer, olha só, existe tudo isso. Uhum. Que a gente não teve contato antes, até a expectativa em relação aos tópicos mostra isso, a gente não vê nem muita alternativa. E aí a ideia da disciplina é meio que explodir mesmo a cabeça e mostrar, olha só, existe tudo isso, ver o que tu acha que tem mais afinidade com o teu jeito de trabalhar e te aprofunda. Acho que o Vinícius traz bastante importância da constante atualização e nós temos ótimas revistas e revistas importantes como o JDE, o European Journal of Dental Education, a revista da BENO, que são revistas e periódicos que nos trazem oportunidades de ler artigos que se aplicam à nossa prática e à nossa formação como docentes, né? Então, fazendo uma busca rápida ontem em quais descritores utilizar
para encontrar esses artigos. Eu confesso para vocês que é difícil. Eu lembro que a Thalia teve bastantes dificuldades para a busca e seleção desses artigos. Eu me aventurei a fazer uma busca rápida no PubMed, né, com esses termos, e quando a gente faz uma estratégia, uma rede de palavras no programa VozViewer, que a gente utiliza bastante, vários são os tópicos que surgem, porém a gente não encontra o tópico formação docente. Então se estuda bastante, temos revistas que são dedicadas ao ensino, né? Mas a questão de formação docente e do docente universitário ainda é pouco explorada. E por que a gente tem que estudar? Por que nós devemos realizar pesquisas? Porque é a partir de dados concretos que a gente consegue discutir e avançar, não apenas do achismo, da experiência. Claro que a experiência é interessante, e a partir das experiências de um grupo de pessoas, a gente gera conhecimento. Mas a gente gera um conhecimento, gera resultados que permitem uma discussão e uma modificação de parâmetros e de condutas. Né? Então, acho que nós temos várias possibilidades e desafios, né, Vinícius, encaminhando para o final da nossa fala, para que a gente possa conversar um pouco, ouvir vocês, responder perguntas e aprofundar esses comentários. Acho que são muitas as possibilidades, os desafios. Nós tivemos neste período de pandemia uma aceleração da introdução de estratégias de ensino à distância, né? E como principalmente a utilização das metodologias ativas de plataformas virtuais para o ensino, geraram muitos dados, muitas experiências, e isso precisa ser avaliado. Então, acho que a utilização de metodologias de pesquisas mistas, que incluam pesquisas quali e quantitativas, são extremamente importantes. Então, a gente tem utilizado nas pesquisas abordagens quali e quantitativas. Claro que é um desafio, porque eu confesso que a minha formação ela é muito mais em pesquisa quantitativa do que pesquisa qualitativa, mas hoje eu me debruço mais sobre o estudo de métodos de pesquisa qualitativa que são extremamente importantes e permitem que a gente compreenda e aprofunde os dados da pesquisa quantitativa. Acho que eu me adiantei um pouco nesse tópico, mas Vinícius acho que pode ir comentando, né, em relação à consolidação e o uso racional das tecnologias de comunicação e das tecnologias virtuais ao longo do processo de ensino-aprendizagem nos cursos de odontologia. Temos desafios importantes que a AB, no Conselho Federal de Odontologia, tem discutido, que são discussões importantes, né? Vejo que a professora Vânia está aqui conosco, é sempre bom, né, contar com a presença também da professora Vânia, uma alegria, uma satisfação, mas é um desafio fazer um equilíbrio e uso racional dessas tecnologias, sem que se faça uma simplificação de um processo de ensino-aprendizagem tão complexo, que é o que acontece na odontologia, né? Você, Vinícius, fica à vontade. Sem dúvida. Eu acho que a gente tem que ter um certo cuidado, que as pessoas, às vezes, elas acabam se apegando a extremos, né? Eu acho que é muito... vou dizer que chega a ser óbvio que a gente não acredita num curso de graduação totalmente à distância, como alguns têm se discutido e está bem na vitrine, aí, né, pegando fogo. Mas eu também não acho que seja absolutamente descartável qualquer estratégia de educação à distância. Eu acho que a gente tem que entender, e é isso que o Francisco traz com esse slide, é entender como essas estratégias podem trazer benefício. Eu estou convencido de que elas trazem benefício, mas tem que estar muito claro que fazer ensino à distância, e de novo vou falar o óbvio, não é migrar um conteúdo para uma plataforma. É simplesmente migrar uma aula gravada, um vídeo. A gente tem que pensar na complexificação que é saudável, no sentido de tentar proporcionar uma experiência de troca com o professor usando uma ferramenta que se vale de tecnologia da informação, mas não é simplesmente jogar algo lá e imaginar que as coisas vão se resolver sozinhas. Acho que é mais ou menos por aí. Um outro aspecto importante que a gente tem que discutir é a garantia da autonomia do aluno na pós-graduação,
para que ele decida e estabeleça qual é a sua trajetória formativa, né? Qual vai ser a trajetória que o aluno da pós-graduação vai percorrer para que ele tenha a sua formação docente e a sua formação em pesquisa, talvez tem tantos outros aspectos que envolvem a formação em pós-graduação, contemplando as suas necessidades. Então, essa é uma discussão interessante, é uma discussão importante, que nem todos os alunos têm a mesma trajetória, né? Nem todos os alunos têm o mesmo objetivo e deve se permitir essa autonomia de discussão, né? Então, que a formação dos cirurgião-dentistas nos cursos de pós-graduação, ela é importante quanto aos aspectos relacionados a esse processo de ensino-aprendizagem. E acho que o Marco destacou ali no chat, né, e a gente comentou que não é apenas um dom, é um trabalho árduo. Eu considero o trabalho da docência um trabalho muito difícil. É um trabalho árduo em que a gente tem que estar se atualizando do ponto de vista técnico, mas também do ponto de vista de aspectos comportamentais, aspectos sociais, aspectos relacionados à complexidade do aluno e da sociedade na qual esse aluno está inserido, né? Então, existem várias perspectivas que precisam, sim, ser consideradas. Isso deve ser abordado com bastante profissionalismo e bastante responsabilidade, né? Então, o ser docente, para mim, é uma responsabilidade muito grande. Então, e acho que a partir dessa compreensão de responsabilidade, não simplesmente de um dom, ou eu consigo dar uma aula, que a gente é um professor completo e se sente completo como professor. Bom, e a gente deve entender que é necessário uma avaliação constante desse processo de formação do docente na pós-graduação e a implementação de medidas que possam contribuir para o desenvolvimento do pós-graduando ao longo do seu curso e também estimular que ele continue esse processo de aperfeiçoamento quando já inserido em um curso de graduação ou mesmo em um curso de pós-graduação. Eu estou comentando, Vinícius, mas por favor, tu interrompe, né? Tranquilo. E a gente precisa incluir o aluno, o seu autodesenvolvimento e a sua realidade na discussão desse processo de ensino-aprendizagem na odontologia, tanto em cursos de graduação quanto nos cursos de pós-graduação. Eu percebo que hoje as universidades estão mais abertas a essa perspectiva, né, onde se tem estratégias para que se ouça as demandas dos alunos. Por exemplo, os nossos tem estratégias que são institucionais e tem estratégias que são mais dependendo de cada curso, de cada professor e de cada regente, mas elas têm surgido com mais frequência. Os alunos têm mais proximidade para trazer as suas demandas para os docentes e para a instituição, e é uma forma de que a instituição inclua essas percepções na sua estrutura, porque a universidade não tem que se distanciar da sociedade, a universidade precisa se aproximar da sociedade a qual ela está inserida. Então, acredito que esses seriam, né, Vinícius, os pontos que nós gostaríamos de trazer para vocês. Esses são os nossos e-mails para contato, caso nós possamos responder algum questionamento que eventualmente tenha ficado. A gente sempre deixa essa frase porque a gente trabalha com vários dados, com várias informações, então qualquer incorreção de fonte de informação, por favor, nos avisem que a gente faça a correção o mais breve possível. Então, essas seriam as minhas observações, Vinícius, e mais uma vez eu agradeço, né, a oportunidade por estar aqui com vocês. Legal, Francisco Marco. Acho que agora a gente abrir para troca com os colegas aí também, certamente alguma pulguinha a gente deve ter deixado aí, né? Comentário, questionamento, concordos e discordos são bem-vindos. Estamos aí. Muitas. Vou deixar o pessoal se preparando aí. Quem que tiver com o microfone, quiser abrir para fazer a pergunta direto ao invés de escrever, fique à vontade. Se alguém por acaso entrou só com áudio, quiser sair e entrar de novo, a gente vai deixar a sala aberta para que vocês possam fazer isso, para poder bater papo mesmo. É a chance de conversar com os professores aí. Eu falei para vocês que vocês são muito famosos, vocês estão com 2 presidentes da ABENA aqui na sala hoje, assistindo vocês. Obrigado, Marco. Respondendo um pouco a tua pergunta ali, Marco, eu não sei qual é a melhor forma de motivar.
um pouco acho que eu falei, acho que não existe uma receita que possa ser aplicada, eu acho que em parte a gente tem que levar em conta isso que o Francisco falou agora no final, que é levar em conta o aluno, então é a troca com os grupos que vai nos mostrar talvez qual é a melhor ferramenta para usar com aquele grupo de pessoas que vai ter uma particularidade, vai ter uma aceitação ou vai ter uma restrição. Daqui a pouco, se a gente fizer uma proposta de manifestação oral em sala de aula e o grupo é mais tímido em geral, não tem uma boa relação entre eles, não vai acontecer. Então, assim, eu não tenho uma receita pronta para isso. E acho que provavelmente também não tem, né? Que foi mais uma provocação que tu fez e é um dos grandes desafios que a gente tem pela frente aí. É verdade. Enquanto o pessoal está se preparando aí, deixar avisado para quem entrou, né, e fez o cadastro no site depois, basta entrar na sua página dentro do site, o certificado já vai ficar disponível lá dentro. Acho que amanhã já deve estar disponível. Professora Daniela, fique à vontade. A senhora que manda na sala. Eu, hein? Aqui, deixa eu ver. Peraí, vamos ver. Eu estou compartilhando. Vocês estão me ouvindo, mas não estão me vendo, né? Essa câmera não está funcionando. Deixa eu ver aqui se eu consigo liberar. Toda hora tem. Deixa eu ver aqui, peraí. Tem uma colocação do professor Ricardo ali. Agradeço a manifestação, Ricardo. Ricardo reforça que a gente já trouxe, né, que é super complexo, que demanda uma instrumentalização sólida do docente, né, na área de formação. Então, é isso que a gente trouxe, né? Não é dom, e dependendo como a gente escuta o dom, é até meio ofensivo, né? Então quer dizer que ganhei de presente esse dom, não precisaria me esforçar, e quem não tem dom justifica, né, que não deu porque não foi abençoado por alguma instância superior. Tem muito esforço, é formação, é errar, é acertar, experiências que funcionam bem, que não funcionam tão bem, que vão nos moldando ao longo do tempo. Boa noite, professora. Boa noite, professora. Boa noite, olha, muito obrigada aí por estar conosco. Parabéns, Andresa e Marco, né, que estão organizando o nosso SIG. E essa discussão eu sou simplesmente apaixonada, né? Assim, acho que a Vânia está por aqui também e queria compartilhar com vocês que esse assunto vai repercutir muito na nossa reunião em Goiânia, né? Esperamos vocês dois lá. Tanto com relação à discussão das diretrizes curriculares nacionais, que agora vem com esse adendo importante, que é a necessidade dos projetos políticos pedagógicos, dos cursos dos PPCs, né? Terem a previsão de uma educação permanente para os docentes. Então, todo PPC tem que listar como vai promover a educação permanente do corpo docente. Então, isso na perspectiva do que vocês vinham dizendo, né? É um desafio ministrar uma disciplina como essa. Eu também ministrei por um tempo, agora a Ana Lúcia, que está aqui, o Felipe, eu estou vendo o pessoal aqui de Florianópolis no nosso SIG, estão ministrando, dando continuidade. É um desafio, porque quando você vê o tanto de conteúdo, e são poucos créditos, né? É finito ali, cada tópico desse poderia se constituir uma disciplina, e isso a gente consegue ver claramente, mas acho que concordo com, né, o que vocês apontaram como um caminho possível, que é seguir aprendendo pela vida. E aí que toda IES tenha esse plano pedagógico pensado, né? E que reserve encontros entre docentes para discutir, né, as dificuldades, as inovações, o que cada um tem percebido na sua área de atuação, porque há também especificidades, a gente consegue perceber isso, né? Fico tão feliz de ver aí a patologia endodontia, né, propagando o ensino. Eu venho da odontopediatria, saúde coletiva, né, hoje saúde coletiva mais na veia, então acho que são fazeres diferentes, né, que a gente tem dentro do ensino odontológico,
mas que também há caminhos comuns entre essas diferentes áreas de atuação. E é muito importante que essa pauta esteja presente na formação de professores. Então, a ABENO vai discutir, a professora Vânia vai coordenar, com a participação da professora Isabela Por Deus e do professor Manuel Damião, a discussão justamente do projeto pedagógico para a pós-graduação, pensando nessa vertente do ensino, né? Acho que isso vai ter um desdobramento importante na nossa reunião. E parabenizar, né, pela aula, pela conversa, e agradecer, sobretudo, por estarem aqui conosco. Depois eu volto a falar, dar espaço aqui para os colegas que estão se manifestando. Muito feliz com esse SIG hoje, minha gente. Isso aí. Não é dom, não. Precisa... Se tem dom, que bom, né, Francisco? Mas há que se aprender, há que se ter zelo, é uma profissão. A profissão docente é isso que a gente precisa internalizar, né? Assim, nós que somos tão exigidos tecnicamente, mas a docência requer também, né, a nossa dedicação. Estudar é preciso, né? Parabéns. Professora, a senhora fez uma colocação importante, né, da qualificação. Os meninos estão falando da qualificação dos pós-graduandos, né? A senhora colocou sobre a qualificação permanente dos docentes. É uma coisa que eu tenho reparado, quando a gente vai para fora, fica batendo papo com os amigos, como eles vão ser promovidos, e eu fico vendo, né? Francisco já é associado, vocês já são titulares, Vinícius é associado, Andrés também. Nós não precisamos fazer nenhuma qualificação docente para virar associado. A gente deixa de ser adjunto, vira associado, 1, 2, 3, 4, vira titular, e nunca fez nenhuma qualificação específica para a docência. Eu vejo em outras faculdades, eles têm que fazer uma capacitação enorme, têm que fazer um curso para aquilo, têm que passar a ser aprovado naquele grau novo de docência, senão ele não passa de nível. E é uma coisa que não é uma realidade para a gente, né? E talvez fosse uma coisa para a gente pensar. Agora, como é que a gente vai conseguir fazer isso em todas as faculdades? Nem nas federais, né, que em teoria deveriam ser parecidas, a gente não consegue fazer alguma coisa, mas que é só disso já está dentro das DCNs novas, já é uma coisa para a gente pensar, né, que não seria só uma qualificação assim, vou oferecer curso todo ano. Não, não. Como é que a gente vai fazer melhorar? Como é que a gente vai fazer essa pessoa mudar de nível, né? Eu acho que isso é uma coisa muito importante, porque muita gente tem vontade, é professor, mas na verdade não é. Você está ali só passando o que você aprendeu, o que você viu. Francisco quer falar? Fique à vontade. Rapidamente, a professora Daniela, muito bom ouvir as suas colocações e a preocupação da necessidade de qualificação. As estratégias que a gente tem adotado, elas buscam isso, pelo menos despertar nos alunos essa necessidade, até pela a modificação da percepção deles de que qualificação para a docência não é chato, é necessário. É um tema necessário, é um tema importante, deve ser discutido. Então, eu concordo com a senhora que é necessário que, por exemplo, cada um dos tópicos seria um curso, mas também a gente precisa aproximar daquele contato inicial, para que a gente não tenha um susto inicial, né? Então, acho que esse contato inicial faz com que o aluno busque outros cursos. Eu falo por mim, depois de 8 anos dando aula, eu senti necessidade de fazer uma especialização em educação, um curso de especialização em educação fora da área da odontologia. Então, acho que é isso também que a professora Vânia... Professora, um abraço para a senhora, eu vi o seu comentário aqui no chat, eu vi que o Marco ia colocando, a professora Marco ia colocando as dúvidas, elas não passaram despercebidas, Marco, só que elas eram tão desafiadoras que eu disse assim, vamos deixar para o final que a gente discute em conjunto, né? E eu concordo com o que o Ricardo comenta da necessidade de instrumentalização, sim. Então, esse processo que a gente tem tentado desenvolver com o apoio do programa de pós-graduação, isso é importante, né? O programa de pós-graduação nos dá esse suporte, né, Vinícius? A gente tenta instrumentalizar os alunos. Seria interessante que alguns colegas vão assistir algumas aulas, algumas conversas, né? E a gente traz colegas também de outros institutos da universidade. Isso, a universidade, como é toda na mesma cidade, tem
todas as sedes dos institutos e das faculdades estão na mesma cidade, essa interação é possível, né? Então, achei muito importante a colocação acho que foi a Ana Lúcia, em relação às abordagens de construção de planos de aula e planos de ensino. Sim, a gente trabalha com os alunos, eles leem o projeto pedagógico dos cursos, leem projetos do curso de graduação, onde eles atuam nos estágios docentes, e fazem exercícios de entendimento de como são os planos de aula, plano de ensino, e a gente tenta trabalhar isso, né? Então, é muito interessante. Eu vi a pergunta do Ricardo, e eu queria deixar para todos nós discutirmos. Eu não queria ser o primeiro a comentar essa pergunta, que eu achei bem interessante, Ricardo, a pergunta das 18h53. Eu passo ou repassa, Francisco? Não, a gente pode, eu posso fazer um comentário. O que eu percebo no programa de pós-graduação? Que quando a coordenação do programa aceita a inserção de uma linha de pesquisa que se destina à análise do processo de ensino-aprendizagem, isso é um ponto interessante, né? Porque a gente tinha uma dificuldade de enquadrar os nossos projetos dentro das linhas de pesquisa, né, Vinícius? Porque, por exemplo, o diagnóstico das alterações orofaciais, não tem. Como é que eu vou fazer a inserção de uma dissertação como a que a Thalia apresentou? Então, a gente tem ensino em odontologia. Então, a gente consegue, a partir dessa possibilidade, a gente vê que o programa de pós-graduação e os demais docentes também estão preocupados. Isso, para mim, já é um ponto positivo. Eu considero um ponto positivo, né? Agora, em relação à pós-graduação, eu acho que há uma tendência que os avaliadores, como se diz, os indicadores de avaliação também abordem isso. Acho que a professora Daniela comentou, né, em relação às novas diretrizes curriculares nacionais, da necessidade de atualização constante. Acho que tudo vai caminhar para que seja mais valorizado, mas é um processo demorado. Esse é meu ponto de vista. Minha percepção. Eu acho que esses indicadores e métricas são sempre pontos de discussão e de difícil alinhamento, né? Tem sim, eu concordo com o Ricardo, uma distorção que acaba valorizando muito produção, e não só valorizando produção, mas tentando estabelecer indicadores muito quantitativos. A gente faz 3, 4 estudos, pode fazer 3, 4 estudos muito parecidos, vai valer mais do que um estudo que acabou provocando algum tipo de mudança, algum impacto mais significativo, mas no contexto até regional, né? Não vai ser algo que vai ter, sei lá, a aceitação numa revista de alto fator de impacto, mas localmente ele provocou uma mudança importante. Como é que a gente equaliza isso? Acho que é sempre difícil de estabelecer indicadores que acabem traduzindo efetivamente o impacto do fazer em pesquisa. Então, isso é super difícil. Em relação ao que você estava dizendo, tinha uma colocação, deixa eu ver, lembrar o que ele estava falando. Não, em relação à educação permanente, professor, eu acho também fundamental, super importante, mas já deixo aqui uma provocação também. Muitos colegas ofereceriam resistência. A senhora está mutada. Então, as diretrizes vêm aí para iluminar essa questão, né? Mas vai ter que ser um trabalho árduo. Realmente, né? Assim, aos poucos, nem todos vão aderir tão rapidamente, mas é nessa linha aí da pontuação, né? De algumas universidades já possuem, durante o estágio probatório, ali tem que fazer, né? O Profora, a gente tem aqui, então... E aí, eu acho que é toda uma construção que vai ser feita, né? Depende muito de cada grupo, de valorizar esse espaço, reservar essas horas de encontro e diálogo, que se perderam tanto, né? Também a gente está, claro, com o mundo todo mudado, né? Nesse pós-pandemia, mas vai ser uma exigência. Então, para ser aprovado, vai ter que constar no PPC, né, Vinícius? Então, agora, como ele vai acontecer na prática, vem aí um campo bom para a gente pesquisar também, né? Eu acho que sim. Porque
por onde vão transitar as escolhas, né? Que temas será que serão demandados pelos docentes? A gente tem algumas expectativas, mas talvez caminhe para o outro lado também, né? Eu Vamos ver. concordo também com o Marco em relação ao plano de carreira que deveria contemplar, sim, algum tipo de demonstração de busca até de educação, de aprimoramento ao longo do tempo. Eu concordo. Mas também, de novo, reconheço que é um ponto polêmico, né? Nós fizemos uma pesquisa, a tese de uma orientada, a Graziela Garré da Silva. Ela investigou todos os professores ali da odontologia da UFSC, né? Com relação à dimensão de formação técnica na sua área e a formação docente, né? E somente 25% tinham feito formação docente. A gente apresentou até na reunião lá da DEA em Barcelona. Chamou muita atenção, porque o professor de odontologia é estudioso, né? Em geral. Nós vimos isso, assim, nossa, como há uma busca pelo aprendizado constante. A nossa profissão, do ponto de vista técnico, não permite, né, que você estacione no tempo. Mas a questão docente está permitindo. Então, cabe a gente né, assim, ligar um alerta nesse sentido, né? E é tão marcante isso da reprodução da aula no escuro, com o PowerPoint em silêncio e só um falando, que mesmo na pós-graduação, eu lembro na época da pandemia, tentando, né, fazer um diálogo, fazer uma outra interação com os estudantes, eles não se conheciam. Foi a primeira vez que eles ouviram a voz um do outro na disciplina de metodologia do ensino superior. Gente, eu falo, nossa, é muito complicado, né? A gente sabe que essa formação docente, sem essa perspectiva da interação, do conhecimento, como que você vai trabalhar o protagonismo se você não dá a palavra, né? Se não há uma interação entre eles. Então, eu vejo que há muitas rupturas que a gente precisa fazer, realmente. E é um caminho que há, felizmente, muitas iniciativas boas já, né, no Brasil. Eu sou sempre otimista, né, minha gente? Vocês não me conhecem muito, eu olho o copo cheio, porque senão a gente desespera. E tem mesmo, tem muita gente fazendo um trabalho bonito. Essa iniciativa ali da ABENO, agora em Goiânia, eu até levantei a mão por conta disso, mas já me misturei aqui nos assuntos. A Vânia colocou aqui no chat, né? Vai ser discutido, a discussão vai ser em função desses indicadores, justamente trazidos pelo Ricardo, né? Porque o que acontecia lá atrás, na avaliação dos programas de pós-graduação? Nós tínhamos aquele item que é a proposta do programa, que avançou no peso, né? Ele chegou a ter 25%, se eu não me engano, e a gente foi perdendo um pouco. Então, acho que a ideia é a gente repensar a pós-graduação, o que aquele programa está pretendendo com a sua formação e avaliar se o que ele pretende está presente nas ações, né? E aí essa perspectiva da formação docente, ela vai ter um peso, vai aparecer novamente, né? Está aqui de novo a otimista, mas só da gente pautar essa discussão na ABENO já diz muito, né? E a professora Isabela, o professor Manuel, e com a Vânia coordenando, justamente essa intencionalidade, repensar qual o futuro docente de odontologia que o Brasil precisa, né? Nesses tempos de inteligência artificial, de tecnologia de comunicação e educação, que a gente precisa se apropriar. Concordo também, eu estou mais no concordo do que no discordo, mas concordo totalmente. E por quê? Porque senão
está vindo aí uma avalanche com uma qualidade que a gente questiona. Então, vamos experimentar algo que possa funcionar bem, né? Então, acho que são grandes os desafios para os futuros docentes e é lamentável que a gente permita que sigamos repetindo práticas que não são mais satisfatórias. Os estudantes estão dizendo isso para nós, tanto na graduação quanto na pós. Precisamos inovar no ensino odontológico e temos capacidade para isso e vamos fazer. Aí, quando eu vejo vocês assim tão animados, jovens, eu já sei, já vi que deu certo já. É isso aí, vamos em frente e a Beno vai ser aí um ponto importante essa reunião. Anotem aí na agenda, reunião de discussão aí de coordenadores de pós-graduação, para vocês participarem lá com Vânia. Eu queria fazer um comentário, na verdade é uma parte que a professora Daniela comentou e tentando... Fiquei bastante intrigado, Ricardo, com a tua pergunta, tá? Fiquei aqui pensando e anotando, porque o profissional que a sociedade exige a partir de um programa de pós-graduação hoje não é mais apenas o pesquisador. Então, o produto talvez não seja mais apenas uma pesquisa, talvez seja alguma estratégia em gestão, alguma estratégia em extensão, alguma estratégia em ensino, né? Então, de fato, copiei a tua pergunta, Ricardo, achei bem interessante, vou ficar refletindo aqui e vai ao encontro do que a professora Daniela comentou, porque qual é a proposta do programa? Qual é o egresso, do perfil do egresso do programa? Como é que o programa dá condições para esse egresso traçar a sua trajetória, né? Então, eu vejo que o programa de pós-graduação é muito mais que apenas a produzir artigos científicos, né? É muito mais um artigo científico como resultado de uma pesquisa, seja pesquisa básica, seja pesquisa aplicada, seja pesquisa clínica, todas são extremamente importantes e se complementam, né? Mas acho que a gente vai ter outros produtos também que vão ser fruto do desenvolvimento do aluno no programa de pós-graduação. Hoje eu tenho trabalhado bastante com extensão e pesquisa em extensão. As dissertações e teses, elas são resultados de análises de processos e de projetos de extensão, para tentar aproximar um pouco mais a nossa prática clínica, a pesquisa básica da comunidade. A gente está trabalhando com professores, com alunos, com cirurgiões dentistas, mas como resultados de processos de pesquisa, também como resultados de ações de extensão, na tentativa de unir essas pontas que parecem tão distantes, mas estão tão próximas, né? A gestão, a extensão, a pesquisa e a docência no programa de pós-graduação. Eu copiei a tua pergunta, professor Ricardo, e vou ficar pensando nessa pergunta. Fiquei inquieto, despertou muita curiosidade para entender um pouco mais sobre isso. E eu queria deixar um outro ponto, né? A gente está falando em formação docente, mas o que é formação docente? A gente fez essa pergunta na dissertação da Thalia e a gente teve aproximadamente 180 respostas. E são 180 respostas e perspectivas diferentes dos docentes a respeito do que é formação docente. Confesso, colegas, que a gente não teve tempo de analisar, é o nosso próximo ponto de análise, mas o que é a pergunta, o que é formação docente, ela é tão complexa quanto as respostas que a gente obteve. Então, não tenho como responder para vocês, mas a perspectiva e o entendimento de cada docente, de cada pós-graduando e dos coordenadores dos programas de pós-graduação são distintos. Só posso dizer isso, até agora. Eu também fiquei pensando nisso, é uma coisa que eu sempre pensei. Houve um tempo em que o mestrado era para fazer professor e o doutorado era para fazer pesquisador, né? Ou pelo menos a ideia era essa. E aí a coisa se perdeu nesse meio do caminho. Professora Vânia, não está querendo levantar a mão? Fique à vontade, professora. Isso. Oi, boa noite. Vou abrir a câmera aqui para dar um oi para esses dois queridos aí, né? Não estranho, estou na cozinha, tá? Cachorro, papagaio, tudo junto aqui.
É um prazer ver essa dupla maravilhosa. Vou falar como a gente fala aqui domesticamente, Chico e Vini, né? Que tem feito um trabalho excelente aqui no PPG da Odonto da URGS. Eu tenho aproximadamente 15 anos, né, de convivência dupla bandeira, CAPES e ABENO, né? E muitas vezes os interesses pareciam não convergir, né? E o que a gente percebia muito era os dois lados reclamando e nenhum lado propondo soluções. Por exemplo, quem é que faz concurso para docente? São os departamentos, são os centros, né? E aí, qual é o conteúdo? É aula teórica sobre 20 pontos de patologia específica, aula prática de interpretação de lâminas e assim por diante. Então, começou a se discutir por que não colocar, por exemplo, na prova escrita, projeto pedagógico do curso, diretrizes curriculares nacionais, já obriga, entre aspas, que o candidato a docente ingresse com o seu PAEP, né? Iniciado o seu programa de aperfeiçoamento pedagógico, conhecendo pelo menos o projeto pedagógico do curso. O Plano Nacional de Educação sempre trouxe, né, no papel da pós-graduação a formação docente, formação de recursos humanos para o ensino. E o que eu vejo é que houve uma fase que já foi superada, e foi superada com maestria, gente. Olha a posição que a odontologia brasileira tinha na produção científica e olha onde ela chegou. Só que isso agora é o cotidiano, certo? Agora é isso e vamos reinvestir na questão da formação docente, valorizando, sim, como disse o Ricardo, por meio de indicadores que sejam, que pontuem. E o bacana disso foi que a iniciativa desse tema partiu do coordenador de área. Então, é uma vontade que vem de lá, que é bastante importante. Não é a ABENO forçando essa pauta, né? Então, acho que vai ser muito legal. Podemos trabalhar aí durante um período mais estendido, né? Propondo indicadores bem estruturados, fazer um trabalho com consulta pública, eu penso, com a participação de todos os programas, acho que vai ser bem legal. E a reunião, ela é híbrida, né? A reunião, as paralelas todas, a reunião da pós-graduação também vai permitir a participação online. Vai um convite para todos os programas também, tá bom? Falei muito já. Beijo para vocês, está um frio danado aqui, né? Até mais. Tchau, tchau. Obrigada, professora Vânia. Eu vou falar um pouquinho também, assim, agradecer Francisco e Vinícius pelas reflexões, professora Dani também, que falou algumas coisas importantes, essa parte, né, da formação e a nossa educação permanente. E eu fiquei pensando um pouquinho no que o Francisco também falou, né, das pesquisas que nós, eu acho que na maioria, estamos habituados, quantitativas, justamente numa formação que a gente já teve, né? Então, essa reestruturação também desse pensamento, talvez, nas pós, com uma disciplina, por exemplo, né, como a de vocês, abordando várias coisas e outros aspectos, possam transformar esses futuros, né, profissionais com uma visão qualitativa e quantitativa também. E outro aspecto que eu acho importante, a gente estava falando sobre metodologias, a professora Vânia falou sobre um concurso onde a gente tem uma aula o quê? Expositiva. Então, muitos, às vezes, entram, né, na pós-graduação mesmo e passou por
uma prova, muitas vezes até o aluno fez a prova, entrou na pós-graduação, mas na graduação dele ele só teve aula expositiva. Então, às vezes, é uma descoberta essa disciplina para ele, que muitas vezes poucas dessas metodologias ele teve realmente um contato, né? E abre essa perspectiva que vocês falaram de abrir para o aluno, porque ele também, acho que a grande vantagem na pós-graduação é que muitas vezes na graduação você não tem essa flexibilidade de muitas escolhas da sua parte, né? E a pós-graduação te permite, você está formando o seu perfil profissional e você pode, né, escolher ali uma metodologia que você consiga fazê-la, aproveitar esse momento também para você se descobrir como professor, porque muitas coisas e habilidades a gente foi, né, eu falo por mim, descobrindo com o tempo, mas talvez numa disciplina dessa ele consiga mesmo se descobrir e aquilo agiliza um pouco esse processo dele, que muitas vezes a gente foi no dia a dia descobrindo. Então, essas disciplinas, né, focadas no ensino, a linha de pesquisa focada no ensino, dentro dos cursos de pós, eu acho que, assim, abre uma margem para que a gente tenha esse aluno, que, na verdade, esse aluno normalmente é um aluno ali recém-formado, então a gente tem um perfil, normalmente nas pós, que é um aluno novo. E ele está sendo a nossa transição, porque ele já não é mais da nossa geração. Então, ele já está ali, acabou de ser aluno, e está virando a chave para ser professor. E isso também é muito vantajoso, porque a gente aprende muito com eles. Coisas que eles vivenciaram que a gente não vivenciou. Então, é uma aprendizagem constante para eles e para a gente. Eu acho que o que vocês trouxeram hoje também abre as mentes de muitos... A gente tem aqui, eu vi alguns ex-alunos que estão fazendo pós, então é tão legal você ver que tem gente ainda se interessando mesmo para criar esse perfil profissional, que é o que a gente almeja, né? Os nossos professores serem formados com essa visão mais ampla, para que os nossos cursos de graduação tenham essa qualidade que a gente espera. Então, assim, agradeço. Eu tinha anotado várias coisas, talvez depois até vá pesquisar algumas coisas com vocês no particular, mas essa parte do qualitativo me chamou muita atenção, porque eu acho que é uma realidade nossa. Né, professora Dani, talvez com a coletiva a gente vê mais qualitativo. Dentro das outras áreas, talvez não. Mas agradeço demais as palavras de vocês, professora Dani. Eu fiquei com a hora que o Vinícius falou assim, na semana que tem, ou quando tem uma prova de outra disciplina, todo mundo esquece da nossa. Isso reflete bem o que a gente está falando aqui agora, né? O conhecimento específico das áreas fica por cima da formação, da capacitação docente, né? No aprender a ensinar. E aí vai também naquela história que a gente estava falando agora há pouco, né? Como motivar? Né? Às vezes o aluno está fazendo uma pós-graduação para virar professor de odontologia e ele não está motivado para fazer uma aula de docência. Então fica estranho. Eu sinto isso muito, eu dou aula de disciplina básica, e às vezes os alunos entram na minha sala, e hoje em dia eu não faço mais aula expositiva, e eles vêm com o texto lido para conversar comigo, e geralmente eu não falo da disciplina, do que eu vou falar no dia, eu converso a aula falando com eles assim, e aí, bom, estudaram, leram, né, um monte de páginas, certo? E aí, como é que a gente aplica isso aí no dia a dia? Qual a importância disso para a sua vida? Aí eles param para ficar pensando. E aí a conversa começa dali, né? E a gente fica imaginando que na pós-graduação, se você queria ser professor, talvez para chegar ali para conversar com alguém que está falando exatamente do que você quer, essa é a chance que você teria. Mas são coisas para a gente pensar, né? São mudanças, como a professora Daniela está bem colocando. Talvez se a gente mudar isso aí na DCN e conseguir mudanças nos PPCs, talvez a mentalidade vá mudando com o tempo, talvez vá demorar 20 anos. Quando a gente estiver se aposentando, a gente vai olhar para trás e vai ver, acho que começou a dar certo. A professora colocou uma outra coisa também que eu vou usar para fazer uma última provocação. Eu sei que a gente está avançando bastante na hora já, vou tomar uma bronca da Andresa na hora que acabar. Mas para vocês dois aí, 2, 3 minutos para cada um, eu vou dar 2 palavras para vocês, eu queria que vocês
me dissesse o que vocês acham, como é que vai ser isso aí. Inteligência artificial. Fiquem à vontade aí. Eu posso começar, Vinícius, porque tu tem muito mais experiência que eu vou ficar tímido, brincadeira. Nada. Bom, eu acho que, bem eu acho, tá? Que eu não gosto de dizer eu acho, não gosto de trabalhar muito com eu acho que, mas tem que ser um aliado, a gente tem que se aproximar, conhecer, tentar utilizar e fazer com que o aluno desenvolva o senso crítico a partir do que a inteligência artificial traz para ele. Eu acho que a inteligência artificial casa com o senso crítico. Fiz uma experiência em aula, achei interessante, fiz uma pergunta, trouxe a resposta, e os alunos, foi um grupo pequeno, de pós-graduação, e os alunos fizeram correções e trouxeram apontamentos a melhorar para a inteligência artificial. Então, minha experiência foi interessante, eles se surpreenderam, porque acharam a resposta muito bem elaborada, corrigiram, fizeram correções e viram que não era tão perfeito quanto eles imaginavam. Talvez se aperfeiçoe, mas eu acho que a inteligência artificial ela tem que casar com o senso crítico. Legal, eu concordo com o ponto de vista do Francisco e acrescento ainda que, em certa medida, é um pouco do que a gente podia ter como um dilema em relação aos telefones celulares em sala de aula. A gente podia adotar uma estratégia radical de fazer um estacionamento de celular na entrada da sala, ou a gente utilizar os sistemas de resposta à audiência e, já que não pode com o celular, junte-se a ele, né? E nesse sentido, eu acho que proibir ou fechar os olhos ou achar que a gente vai derrotar inteligência artificial, e vou falar especificamente do chat GPT, não tem, gente. Não tem, a gente não vai conseguir competir. A gente vai ter que, de alguma forma, usar essa ferramenta e as suas potencialidades para trazer para o nosso lado e ganhar alguma coisa em parceria com ela. Né? Não tem como combater, não tem como evitar. E acho, né, que tem isso que você falou, né, que quando a gente começa a brincar um pouquinho, eu comecei a brincar há pouco tempo com isso, né, tem falhas. Eu acho que requer ainda a supervisão e um olhar crítico, como o Francisco trouxe, para tirar o melhor resultado daquilo, ou ver onde tem incoerência. Então, não é perfeito, primeiro ponto. E tem coisas que ela não vai resolver, porque depender muito da percepção mais de sensibilidade humana e de compatibilizar ideias diferentes que existem em vários campos do conhecimento, não vai conseguir resolver tudo. Então, eu vou por aí, Marco. Obrigado. Deu muita coisa, né? Tá começando, a gente já tem isso aí já na nossa vida, no dia a dia, muita gente nem sabe quando a inteligência artificial está participando. Agora mesmo tinha gente reclamando que não conseguia entrar na conferência aqui, que deu algum problema aqui na RNP. E aí falaram para mim, tem que falar pelo WhatsApp. Daí era um chatbot que estava falando comigo. Obviamente não resolveu. Então, assim, são coisas que a gente está passando agora. Eu também já apliquei com minhas turmas da graduação. Os nossos alunos, né, usam mesmo, não tem como fugir, é exatamente o que você falou. Isso vai fazer parte da nossa vida, não adianta fechar o olho, paciência. Estava até conversando com o professor Andrés outro dia, uma outra professora, o professor Renato, na nossa sala. Aí a gente conversando sobre isso, como é que vai ser, como é que não vai ser, tá. Falei, bom, é exatamente o que você falou agora, né? Deu o exemplo do celular. Houve um tempo onde tinha um cara que acendia as lâmpadas da rua, houve um tempo onde andava um cara na frente do carro avisando que o carro estava vindo, e esses empregos foram se acabando. E as tecnologias estão aí. E hoje em dia, né, até falei na hora, né? A gente tem lâmpada aqui na nossa sala. Não fosse essa tecnologia, teria que vir cada um com 2 pedras para bater, para a gente conversar no claro. Paciência, vai ser assim, vai passar por cima e a gente tem que viver com isso e vai mudar, né? O que acontece, a mesma coisa que acontecia de usar o celular na sala, de alguns ficarem desconfortáveis por poder ser questionado por um aluno na sala que está usando a inteligência artificial para questionar o professor ou para conferir se o que ele está falando é aquilo ou responder uma pergunta muito rápido. Paciência,
vai ser assim daqui para frente, né? Quem sabe a gente não consegue usar isso aí, que nem já estão usando hoje em dia, eu já vi estudo para melhorar diagnóstico, para conseguir hipótese de diagnóstico mais rápida, para conseguir fazer avaliação de laudo, para comparar dados monstruosos na hora ali. E às vezes o que a gente está pensando agora, né? As nossas provas podem não ser mais as nossas provas. Perguntas simples vão ser resolvidas em questão de milésimos. Talvez a gente tenha que fazer perguntas muito mais elaboradas que a gente não pudesse fazer com nossos alunos antigamente e que agora a gente pode. Compare os dados do Brasil com a Alemanha, com o Japão e não sei onde e me tire alguma coisa daí. Essas coisas podem sair daqui para frente. Vai ser legal, é um desafio novo, é a virada. Estamos vivendo a mudança. Eu agradeço muito a participação de vocês. Adorei, não esperava menos. Fiquei muito feliz com a participação da professora Daniela, professora Vânia, Andresa, ótimas colocações. Fiquem à vontade, o siga de vocês também. Quiserem dar um tchau. Professora Andresa, eu vou deixar o Francisco e o Vinícius para fazer os agradecimentos finais. Muito obrigado. Da minha parte, estou satisfeitíssimo. A única coisa ruim é não poder falar mais tempo. Obrigado, Marco. Obrigado a todos pela recepção aqui nesse grupo qualificado de colegas. Para a gente que não participa aqui, não sabe até como é a linha de condução também, foi um desafio estar aqui, podendo agregar um pouquinho, trazer um pouquinho da nossa experiência. Foi uma satisfação, esperamos poder acompanhar um pouquinho mais, que no fim é tanta coisa nesse boom que a gente tem hoje no mundo, informação o tempo todo chegando e demandando. A gente não consegue dar conta de tudo que gostaria, mas espero poder acompanhar um pouquinho mais de perto aí o trabalho de vocês. Obrigado. Obrigado, Marco. Obrigado, Andressa. Obrigado, professora Daniela. Uma satisfação estar com a professora Vânia, os demais colegas aqui. Acho que a discussão foi importante, traz novas questões. É tão bom compartilhar momentos assim com colegas que estão preocupados e se dedicam também à qualificação do nosso ensino, da graduação, da pós-graduação, e tentar contribuir um pouco com essa discussão, para mim, é uma honra muito grande. Então, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui e a gente está à disposição, né, Vinícius? Com certeza vamos entrar em contato com vocês, quem sabe em breve, para participar da disciplina conosco, né? O Marco já veio, né? Logo, talvez ele provavelmente vai receber um outro convite, Marco. Foi muito boa a discussão, então muito obrigado, pessoal, pela oportunidade. Sempre bom estar com vocês. Um abraço. Bom, eu vou agradecer, deixar as palavras finais para a nossa presidente. Agradeço demais vocês estarem aqui. Como eu falei, foi uma discussão muito assim reflexiva para mim, eu acho que para muitos dos nossos participantes. Todos eles que tiverem participado também só para as partes técnicas, né, estarão com o certificado no grupo. Nossa gravação deve ficar no site da Abeno, no YouTube. Gostaria de agradecer a presença de todos os colegas que estiveram aqui, especialmente vocês dois. Acho que foi uma noite de muita reflexão. Agradeço a professora Vânia pela participação, especialmente a professora Dani também, e passo a palavra para a professora Dani. Então, muita gratidão, dizer que somos muitos interessados no ensino odontológico, a gente vê, acho que a principal tarefa da Abeno é agregar, né, essas pessoas. A Vânia, querida, faz um trabalho maravilhoso na revista da Abeno. A gente vem investindo nessa revista já, né, e ela, né, suor e lágrimas ali, muita dedicação dela, da equipe toda de editores. E acho que é isso, assim, são esforços de elevar o qualis dessa revista. É uma revista que já é A1, né, pelo tema, pela importância, que alegria, né, de ver ao lado da americana e da europeia, mas é isso mesmo, a gente precisa investir, então convidar todos para contribuir, né, com submissão de trabalhos e também na revisão dos artigos, para que a gente possa cada vez mais ampliar a nossa, o qualis mesmo, né? A gente precisa que ela tenha uma entrada maior dentro dos programas de pós-graduação,
E outros espaços, dentro da SPQO, nós temos aquela seção de pesquisa e ensino. Então, vamos ocupar esses espaços, nós precisamos dessas informações, dessas evidências, e são contribuições que, né, as pessoas que estão aqui com certeza podem fazer. A Beno tem um seminário Ensinando e Aprendendo. Esse ano nós vamos inaugurar o prêmio Léo Krieger, né, para o trabalho que sair melhor avaliado, mas todos que estão no seminário realmente já são eleitos, né, dentre todos os que foram submetidos. Então, é um outro espaço importante para a gente apresentar a inovação no ensino. Eu vejo com muita expectativa positiva, né, esse caminho aí que a gente está trilhando com o apoio das DCN. A gente vem já desde 2002, essa DCN ela reforça pontos importantes, mas ela traz luz sobre esses pontos. Então, a obrigatoriedade do programa de formação docente, a ênfase nas metodologias ativas, né? A integração com o Sistema Único de Saúde, o aprender fazendo. Então, isso está expresso. É uma riqueza para o ensino odontológico no Brasil, né? O ensino brasileiro é uma riqueza para o mundo. E isso não existe assim, tanto quanto a gente pensa, né? Então, acho importante também a gente participar desses eventos internacionais e valorizar, né, o pouco que a gente faz, que a gente acha que é pouco, a gente se desdobra tanto, mas já é muito. O Brasil realmente, assim, tem muita história para contar no ensino, né, a melhor odontologia do mundo e um grande ensino odontológico, né? A gente não pode falar que é o melhor ensino do mundo, mas é um grande ensino, a gente não pode perder isso de vista. E esse é o desafio aí, com 630 cursos, né, em ação. Então, vamos todos à Beno, minha gente, vamos aí fortalecer esse espaço que zela, né, pela qualidade. Quero deixar o convite aqui, gratidão, venham sempre, vocês são abenistas de carteirinha já. Já conhecia vocês de outras lives, acho que de métodos qualitativos, eu lembro de ter visto alguma coisa com vocês, e pela Vânia também, né? Então, vocês são de casa. Um abração. Sintam-se abraçados. Vamos encerrando por aqui, então. Muito obrigado a todos. Até o mês que vem e depois em agosto lá na Beno, hein? Presencial. Parabéns, Marco André.